Eu já tinha me acostumado com a indiferença. Era quase como parte da paisagem. Eu ali, sentado na calçada quente, com a sanfona apoiada no peito, puxando e empurrando o fole, enquanto o som do forró se misturava com o barulho dos carros, das conversas, das pessoas apressadas que passavam sem nem olhar. Era como se eu fosse invisível. No começo eu ainda criava expectativa. Achava que alguém ia parar, que alguém ia sorrir, que alguém ia se emocionar com a música. Mas com o tempo, aquilo foi sumindo. O que ficou foi só o hábito. Eu tocava porque era o que eu sabia fazer. Porque, de algum jeito, aquilo ainda me mantinha de pé. O chapéu no chão quase sempre dizia tudo. Algumas moedas jogadas ali, às vezes nenhuma. E não era nem pelo dinheiro que doía mais. Era pela sensação de não significar nada para ninguém. Eu ficava me perguntando, enquanto tocava, se aquilo que eu sentia na música simplesmente não chegava nas pessoas. O sol estava forte naquele dia, daqueles que fazem a gente querer desistir de tudo e ir embora. Minha mão já começava a falhar em alguns acordes, os dedos cansados, o braço pesado. Eu pensei em parar, de verdade. Pensei em fechar a sanfona, levantar e ir embora sem olhar para trás. Mas alguma coisa dentro de mim não deixou. Então eu continuei. Puxei o fole mais uma vez, respirei fundo e deixei a música sair. Meio cansada, meio carregada, mas ainda sincera. Era como se cada nota fosse um pedido silencioso para alguém. Qualquer pessoa. Simplesmente escutar. Foi quando aconteceu. No meio daquele fluxo de gente que não parava nunca, alguém parou. Mas não foi uma parada qualquer. Foi o tipo de parada que muda o ar ao redor. Como se de repente tudo tivesse desacelerado sem ninguém perceber. Eu senti antes mesmo de olhar. E quando eu levantei os olhos, eu vi. Ele estava ali, quieto, me olhando. E pela primeira vez naquele dia, eu tive a sensação de que alguém realmente estava me ouvindo. Eu continuei tocando, mas tudo dentro de mim mudou naquele instante. Não era mais só mais uma música jogada no meio do barulho da rua. Agora tinha alguém ali, parado. Alguém que não estava com pressa, que não estava distraído, que não estava olhando por curiosidade vazia. Ele estava ouvindo de verdade. E isso me deixou completamente fora do eixo. Minhas mãos começaram a tremer de leve. Eu tentei manter o ritmo, mas meu coração já não acompanhava mais o compasso da música. Era como se, de repente, cada nota tivesse ficado mais pesada, mais importante. Eu evitava olhar direto, mas não conseguia ignorar a presença dele. Era forte demais. Tinha alguma coisa ali que eu não sabia explicar. Não era só atenção. Era como se ele entendesse o que eu estava tentando dizer com a sanfona. E isso me deu medo. Porque uma coisa é tocar quando ninguém liga. Outra coisa é tocar quando alguém realmente escuta. Quando alguém pode perceber cada erro, cada insegurança, cada pedaço de verdade que você tenta esconder. Eu pensei em parar. Pensei em fingir que não vi. Mas alguma coisa dentro de mim não deixou. Então eu fiz o contrário. Eu me entreguei. Apertei a sanfona contra o peito com mais força, puxei o fole com mais intensidade e deixei a música sair sem filtro, sem medo, sem tentar parecer melhor do que eu era. Pela primeira vez, eu não estava tocando para ganhar moeda. Eu estava tocando para ser entendido. E conforme a música ia crescendo, eu comecei a sentir algo diferente. O barulho da rua foi ficando distante. As pessoas passando deixaram de existir. Era só eu, a sanfona, e aquele homem parado na minha frente. Quando terminei, o som se dissolveu no ar devagar, como se não quisesse acabar. Eu fiquei imóvel por um segundo, segurando o instrumento, sem saber o que fazer com aquele silêncio que veio depois. E então eu levantei o olhar. Ele ainda estava ali, mas agora havia algo diferente no rosto dele. Não era só atenção, era decisão. E naquele momento, eu senti que alguma coisa muito maior estava prestes a acontecer. Ele deu um passo à frente, sem pressa, como se aquele momento não pudesse ser apressado. Eu fiquei parado, segurando a sanfona, sem saber se falava alguma coisa ou se só esperava. No fundo, eu já sentia que aquilo não era comum, mas ainda não entendia o tamanho do que estava acontecendo. Ele me olhou com calma, de um jeito que parecia atravessar tudo ao redor. Não era um olhar de quem está avaliando. Era de quem reconhece, e isso me deixou ainda mais confuso. Aí ele perguntou meu nome. Simples assim. Mas naquele momento, aquilo teve um peso enorme, porque fazia tempo que ninguém parava para perguntar quem eu era. As pessoas passavam, ouviam, quando ouviam, e seguiam.
Eu era só o menino da sanfona. Eu respondi, meio baixo, meio inseguro. Ele repetiu meu nome em voz alta como se estivesse guardando, como se aquilo importasse. Depois ele apontou para a sanfona e perguntou há quanto tempo eu tocava. Eu dei uma resposta meio vaga. Falei que fazia um tempo que aprendi sozinho, olhando, tentando, errando muito. Eu falei quase como se estivesse me desculpando por não saber direito. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Mas não era um silêncio qualquer. Era o tipo de silêncio que parece cheio de pensamento. E então ele disse algo que me pegou completamente desprevenido. Disse que queria ouvir de novo. Na hora, eu senti o corpo travar. Porque aquilo não era mais tocar para quem passa. Era tocar para alguém que entende, para alguém que sabe exatamente o que está ouvindo. E isso muda tudo. Minhas mãos começaram a suar. Meu coração acelerou. Eu olhei para ele, depois para a sanfona, e por um instante pensei em recusar. Pensei em dizer que já tinha tocado, que estava cansado, qualquer coisa para fugir daquela pressão. Mas eu sabia. Lá no fundo, eu sabia que aquela era uma chance que não voltaria. Então eu respirei fundo. E comecei. Dessa vez não foi só música. Foi tudo. Cada nota saiu carregada do que eu vivi, do que eu senti, das vezes que pensei em desistir, das vezes que ninguém parou. Era como se eu estivesse contando minha história inteira sem usar palavras. E enquanto eu tocava, eu vi. Ele fechou os olhos. E aquilo me arrepiou inteiro. Porque naquele momento eu entendi que ele não estava só ouvindo. Ele estava sentindo. E quando a música acabou, o silêncio que veio depois não foi vazio. Foi pesado. Importante. Diferente de tudo que eu já tinha vivido. Ele abriu os olhos devagar e eu percebi. Alguma coisa ali tinha mudado. E eu ainda nem imaginava o quanto. Ele abriu os olhos devagar, como se estivesse voltando de algum lugar distante. E quando me olhou de novo, já não era mais só escuta. Era certeza. Ele deu mais um passo na minha direção e dessa vez se abaixou um pouco, ficando mais perto de mim. Aquilo quebrou qualquer distância que ainda existia entre a gente. Eu consegui ver melhor o rosto dele, as marcas do tempo, a calma no olhar, a presença de quem já viveu muita coisa. E então ele falou. Disse que aquilo que eu tinha não era comum. Na hora, eu quase neguei. Quase falei que não era nada demais, que eu só estava ali tocando como sempre fiz. Porque para mim, aquilo nunca foi algo especial. Era só o que eu tinha. Era o que me restava. Mas ele balançou a cabeça, como se já soubesse exatamente o que eu ia dizer. Falou que não era sobre perfeição, não era sobre técnica, era sobre verdade, e que aquilo não se ensina fácil. Eu senti um aperto forte no peito, porque ninguém nunca tinha falado comigo daquele jeito. Ninguém nunca tinha enxergado algo ali além de um menino tentando sobreviver. E então ele fez uma coisa que eu jamais imaginei. Ele pegou a minha sanfona, com cuidado, com respeito, como se aquilo tivesse valor. Eu fiquei sem reação, só observando. E por um segundo, eu pensei que ele só ia olhar, talvez ajustar alguma coisa, qualquer coisa simples. Mas não, ele começou a tocar. As primeiras notas já foram suficientes para mudar tudo. O som que saiu dali parecia maior, mais vivo, mais profundo. Era como se a sanfona tivesse encontrado outra voz nas mãos dele. Cada movimento era preciso, mas ao mesmo tempo leve, cheio de sentimento. Eu fiquei completamente paralisado, porque aquilo não era só música, era história, era experiência, era algo que eu nunca tinha visto de perto. E enquanto ele tocava, ele olhava para mim, não como alguém distante, mas como alguém que estava me mostrando um caminho, como se dissesse sem palavras, você pode chegar aqui. Quando ele terminou, o silêncio que veio depois foi diferente de tudo. Não tinha mais o peso da dúvida. Tinha outra coisa ali, algo novo. Foi então que ele falou algo que eu nunca mais esqueci. Disse que o mundo está cheio de gente fazendo barulho, mas são poucos os que conseguem fazer alguém parar de verdade. E naquele momento, eu entendi. Ele não tinha só me ouvido. Ele tinha parado. E o mais impossível de tudo é que aquele homem que parou não era qualquer um. Era Dominguinhos. E mesmo assim, ele parou para mim. Naquele instante, tudo mudou dentro de mim. A calçada já não parecia mais um fim. Parecia um começo. Ele colocou a sanfona de volta nas minhas mãos com o mesmo cuidado de quem entrega algo valioso. Mas naquele momento, eu já sabia. Não era só o instrumento que ele estava me devolvendo. Era uma responsabilidade. Era uma direção. Era uma nova forma de me enxergar. Eu segurei a sanfona diferente daquela vez.
Antes, ela era quase um peso, algo que eu carregava porque não tinha outra opção. Agora, parecia outra coisa. Parecia um caminho aberto na minha frente, algo que eu podia seguir, construir, transformar. Ele me olhou mais uma vez, firme, e disse que eu não podia parar, que aquilo que eu tinha precisava crescer, que não era para ficar preso ali, esperando que alguém percebesse. Era para continuar, mesmo quando ninguém estivesse olhando. E aquilo entrou em mim de um jeito que eu não consigo explicar, porque era exatamente o que eu precisava ouvir, no momento em que eu mais duvidava. Antes de ir embora, ele ainda fez um gesto simples, mas que valeu mais do que qualquer moeda que já caiu naquele chapéu. Ele deixou ali uma quantia, mas nem foi isso que me marcou. Foi o olhar, foi o respeito. Foi o fato de que alguém como ele tinha parado. Parado de verdade. Era Dominguinhos. E mesmo com toda a história, com todo o talento, com tudo que ele representava, ele me ouviu como se eu também importasse. Depois disso, ele foi embora como chegou. Sem alarde, sem chamar atenção. A rua voltou ao ritmo normal. As pessoas continuaram passando. Tudo parecia igual. Mas eu não era mais o mesmo. Eu olhei ao redor e percebi que nada tinha mudado por fora. A calçada ainda era a mesma, o calor ainda era o mesmo, o chapéu ainda estava ali no chão. Mas por dentro, tudo tinha mudado, porque agora eu sabia. Eu não era só o garoto que ninguém via. Eu era alguém que um dia fez alguém parar. E não qualquer pessoa. Alguém que sabia exatamente o que estava ouvindo. Desde aquele dia, toda vez que o cansaço tenta me derrubar, toda vez que a dúvida aparece, toda vez que eu penso em desistir, eu lembro daquele momento. Lembro do silêncio. Lembro do olhar. E lembro que às vezes o impossível não é alguém aparecer. O impossível é alguém realmente parar. E quando isso acontece, você nunca mais volta a ser quem era antes.